Salve, salve, nação! Nação, vambora reagir aqui mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo pós-jogo. O Flamengo acabou a sua participação no Mundial de Clubes, encerrou na terceira colocação. O vexame poderia ser maior, mas terceira colocação é melhor do que a quarta, mas a gente queria estar na final, né, que era o mais importante. Comemorar o terceiro lugar? Nem pensar. Nem pensei em comemorar o terceiro lugar, nem se fosse quarto, piorou, né? Mas vambora reagir esse vídeo aqui, né? Do canal Fala João Guilherme e do canal também o All Sport, né? Sobre esse vexame do Flamengo em terminar em terceiro lugar. É um vexame, poderia ser pior vexame ainda, né? Terminar em quarto, mas acabou terminando em terceiro. E é isso aí, né? Terminou participando. Novamente o Flamengo não jogou bem. O Flamengo só voltou a jogar bem quando o jogador dos caras lá foram expulsos. Quando foi expulso, né? Santos foi decisivo em algumas partes do jogo ali, principalmente na parte do pênalti, naquela defesaça que ele fez cara a cara, né? Então aquilo, o Santos foi fundamental, principalmente no segundo tempo, né? Quando defendeu o pênalti, que poderia ser 3-1 e o vexame poderia ser maior. Mas depois a gente comenta mais sobre isso, né? Créditos ao canal do João Guilherme e da Wall Sport. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. E deixa o like, hein? Valeu! Minha gente, terminou a participação do Flamengo no Mundial de Clubes de 2023. Flamengo terceiro colocado, né? Existia aquela expectativa aí, vamos fazer aqui uma live do pré-jogo de Flamengo e Real Madrid, do pós-jogo não deu, fica para a próxima. A realidade é essa, Flamengo terceiro colocado no Mundial de Clubes de Marrocos. E nós vamos falar bastante dessa participação, né? Porque, sinceramente, não foi boa, não foi legal a participação do Flamengo. Dos males, o menor ficou em terceiro lugar. Se o Flamengo ficasse em quarto, aí seria realmente um vexame completo e absoluto, né? Porque muita gente fala, mas existem outros países que jogam futebol, existe futebol em outros centros do mundo. É verdade, minha gente, mas ainda na Europa e na América do Sul estão as equipes com mais qualidade, com mais força. No caso do Flamengo, que tem aí um orçamento de mais de R$ 1 bilhão, que tem condições de competir num nível muito alto. Então, de fato, era para o Flamengo estar na decisão do Mundial de Clubes, mas o Flamengo jogou muito mal na terça contra o Al Hilal e jogou muito mal hoje de novo contra o Al Ahly. Venceu por 4-2? Venceu. Mas o Flamengo mostra problemas realmente muito graves e que a gente vai destrinchar para você aqui. Dudu, verdade, Dudu, ele completou hoje 200 jogos com a camisa do Flamengo, né? Um jogador que já tem aí 11 títulos conquistados com a camisa do Flamengo, um número impressionante de assistências, de gols, né? Na minha avaliação, desde quando ele chegou ao Flamengo, em janeiro de 2019, ele é o jogador mais importante do time do Flamengo, o que faz as coisas acontecerem nesse time do Flamengo. E ele hoje fez uma boa partida realmente. Não naquele alto nível que a gente se acostumou a ver o Arrascaeta jogar, mas ele foi bem, participou dos gols, teve um gol agora anulado no finalzinho. O Arrascaeta é um deboche, como diz um certo narrador por aí que vocês conhecem, né? Um debochado. Faltou ritmo no outro jogo e nesse também, né? O Flamengo não jogou bem. O Flamengo venceu, o Flamengo começou bem a partida, mas o Flamengo não foi legal, não. O Flamengo não jogou bem. E a defesa, que o Vitor Pereira já tinha falado que é a prioridade dele, né, para arrumar no time do Flamengo, a defesa muito mal, muitos espaços. Incrível que com os mesmos jogadores, praticamente, da temporada passada e com Dorival Júnior, né? O que será que acontece? Saiu o João Gomes, é verdade. Era um cara que, junto com o Thiago Maia, dava uma sustância, uma proteção muito grande ali ao sistema defensivo. Mas e aí? O João Gomes foi embora e já era? Como é que fica, né? Tem que existir soluções, porque o elenco do Flamengo ele é muito qualificado. O Gerson não pôde jogar porque foi expulso na partida anterior.
O Vidal é um jogador que, cá entre nós, está, né, num fim de carreira, já não é um cara que tem condições de jogar naquele ritmo forte o tempo todo, então não vai poder atuar todas as partidas. Tem o Igor Jesus aí no elenco, que é um jovem que tem até características parecidas com o próprio João Gomes há 2, 3 anos. O João Gomes era o que é hoje o Igor Jesus, um jovem que pouca gente falava, quem sabe não possa ser uma solução caseira. O Pulgar não foi bem na última partida, hoje não entrou. O certo é que o Flamengo precisa realmente melhorar a proteção ao seu sistema defensivo. E se você for parar para pensar, isso é um problema comum do Flamengo. Desde que Jorge Jesus foi embora, com todos os treinadores, com o Domi, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho, com o Paulo Souza, o Flamengo teve problemas ali atrás, muitos espaços, isso é algo que a gente já viu. Com o Dorival Júnior, principalmente naqueles 2 primeiros meses do Dorival, que ele conseguiu encaixar a equipe, aí as coisas mudaram. O Flamengo conseguiu compactar, encaixar, a dupla Thiago Maia e João Gomes realmente jogando muito, protegeu muito o sistema defensivo, mas agora acabou o canto e voltou tudo ao normal. O Flamengo dá muita brecha, dá muito espaço. O time do Al-Ahly, que nós vimos hoje, que até fez um bom jogo contra o Real Madrid, mas deu para perceber que é uma equipe com muitas limitações, muitas limitações. Não é um time com tanta força, com qualidade técnica assim, e teve oportunidade de ganhar o jogo, hein? As coisas melhoraram para o Flamengo depois da expulsão no lance da falta lá do Ayrton Lucas, que fez um bom Mundial, daqui a pouco vamos falar dele, né? Mas depois daquela expulsão ali, é que o jogo começou a clarear um pouco mais para o time do Flamengo. Então o Flamengo realmente tem que arrumar essa defesa aí, compactar o time, tem que arrumar o time todo, né, para a sequência da temporada. Porque vale lembrar o seguinte: o Mundial de Clubes é a competição mais importante da temporada? É o título máximo que um clube pode alcançar. Mas a temporada está só começando, minha gente. Nós temos aí Campeonato Carioca, já, daqui a 10 dias, tem a Recopa Sul-Americana, primeiro jogo da final lá em Quito, contra o Independiente Del Valle. Depois tem a decisão do Campeonato Carioca e no segundo semestre as decisões mais pesadas da temporada, tirando o Mundial de Clubes, obviamente, que são a Libertadores da América, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Nedved! Lacombe, eu só quero dizer uma coisa. Ufa, o Flamengo não palmeirou. Eu estava com medo que o Flamengo palmeirasse, né? E acabasse em 4º lugar, como foi o caso do Palmeiras, a pior colocação de um time brasileiro no Mundial. O Flamengo, pelo menos, não palmeirou. Isso já é um alívio. Mas, olha, teve perto, hein? Teve perto porque houve um determinado momento do jogo em que o Al-Ahly fez 2-1 e era melhor no jogo. Era melhor. Santos pegou até pênalti. Mas aí veio o lance da expulsão. Com a expulsão, assim como o Flamengo perdeu o primeiro jogo por causa de uma expulsão, o Al-Ahly hoje perdeu o jogo por causa também da expulsão, naquele lance que originalmente foi marcado pênalti, depois foi marcado fora da área corretamente, e aí o Flamengo, enfim, tomou conta do jogo, né? Fez o mínimo esperado e conseguiu acabar pelo menos em 3º lugar. Mas o saldo do Mundial não é bom, não. O saldo do Mundial é preocupante. O Vitor Pereira vai ter muito trabalho e eu não sei se ele vai ter tempo. Vamos ver o que a Recopa Sul-Americana e o Carioca dirão a respeito dele. Acho que pode falar também bastante sobre esse momento que o Flamengo vive de reinício de trabalho, né? Porque um novo técnico chegou, como a gente está ouvindo, né? 30 dias de trabalho, e você analisar 2 jogos, e na verdade que teve a Super do Brasil contra o Palmeiras também, então as pessoas contam essa partida como algo importante nesse início de trabalho, e o saldo ainda não é positivo para o Vitor Pereira, embora tenha vencido esse jogo de hoje. Ô Renato, o clima para o Vitor trabalhar e poder implementar a sua filosofia dentro do time, você acha que ele vai ter essa paciência, essa tranquilidade? Ou no próximo jogo que ele tirar de novo o Everton Ribeiro e o time não ganhar, que ele tirar o Arrascaeta e o time perder, ele vai tomar na cabeça e isso vai dificultando cada vez mais a tentativa dele colocar um trabalho novo? Ele tem um problemaço pela frente, que é a questão do quarteto ofensivo do Flamengo. São os 4 jogadores mais talentosos do Flamengo, né? E antigamente era o quarteto
com o Bruno Henrique, agora é o quarteto com o Pedro. Mas continuam a ser os jogadores mais talentosos do Flamengo. Para o esquema de jogo ideal dele, e a gente sabe disso até pela passagem dele no Corinthians, ele gosta de ter ponta a ponta. Nenhum desses 4 jogadores é ponta. Então, a tendência, eu acho, é que a médio prazo ele queira, de repente, enfiar um ponta e tirar um desses 4. O Arrascaeta, hoje, por exemplo, deu uma resposta positiva. O Arrascaeta fez hoje a melhor partida dele na temporada. Ele não estava jogando rigorosamente nada. Eu diria até que, se fosse mexer no quarteto, muito provavelmente o Vitor Pereira ia sacar o Arrascaeta. Mas o Arrascaeta jogou bem hoje. O Arrascaeta jogou bem, merecia até que aquele golaço que foi anulado por impedimento, realmente, ele estava um pouquinho à frente, ele não estivesse impedido, porque a jogada foi toda muito bonita e a conclusão dele perfeita. De qualquer forma, ele vai ter que arrumar um jeito de fazer esse time jogar, porque esse time deixou de jogar. Esse time que é cheio de talentos, ele coletivamente, no momento, ele é muito fraco a ponto de permitir ao Ali hoje chegar perto de fazer 3-1, até 4-1 em determinado momento do jogo. Eu só discordo de uma coisa, o Al-Ali, para mim, é melhor do que o Al-Hilal. Se jogar o Al-Ali e o Al-Hilal, eu aposto no Al-Ali o tempo todo. O Al-Hilal deu uma sorte brutal do Flamengo ter tido um jogador expulso e de cometer 2 pênaltis absolutamente sem sentido. O Al-Ali não, o Al-Ali jogou bem contra o Real Madrid. O placar final do Al-Ali também foi extremamente mentiroso na goleada do Real Madrid. Ele dificultou bastante o Real Madrid. E eu confesso que eu tinha muito medo do jogo de hoje. Eu achava que ia acontecer o que esteve perto de acontecer quando esteve lá 2-1 e teve 2 chances para fazer. 2-1 e teve 2 chances para fazer 4-1. Agora, o Vitor Pereira é bom treinador. Isso eu não consigo achar o contrário. O Jorge Jesus esteve aqui, conversei com ele e ele me disse que o Vitor Pereira é o melhor português que está aqui no Brasil. Isso num grupo que tinha o Abel Ferreira e o Luiz Castro. Então, bom treinador ele é. Só que eu acho que ele vai ter que provar que é bom treinador usando os melhores talentos do Flamengo num esquema que permita que esses melhores talentos consigam jogar o futebol que eles têm, que eles sabem, a serviço do coletivo. Acho que esse é o grande desafio. A questão da paciência é que a torcida do Flamengo está muito mal acostumada, com razão. Nos últimos 4 anos ganhou 11 títulos, sendo 2 brasileiros e 2 Libertadores. Então, essa torcida não vai engolir o Flamengo continuar jogando mal. O Mundial já passou. O Mundial foi um erro colossal de preparação do Flamengo. Não foi a questão do Vitor Pereira. O Flamengo se preparou mal para o Mundial. O Flamengo se preparou de uma maneira absolutamente idiota para a competição mais importante do ano. Deu 60 dias de férias, 58 mais ou menos, e achou que em 30 dias todo mundo ia recuperar a forma. Isso é erro de principiante, eu diria. Agora, o Vitor Pereira daqui para frente, ele vai ter que fazer esse time começar a ganhar, porque a torcida do Flamengo não abre mão de ganhar. Ele tem que ganhar a Recopa Sul-Americana e ele tem que ganhar o Carioca, que são 2 competições que nem são tão difíceis assim. O Independente Del Valle fez 2 jogos até agora. Então não está nem também, você pode dizer, está na ponta dos cachos. Não está. E o Carioca, a gente sabe que o Flamengo é superior aos outros 3. Basta ver a folha de pagamento de um, de outros, valores individuais de um e dos outros. Então, para o Vitor Pereira recuperar, quer dizer, recuperar não perder a tranquilidade e conseguir desenvolver o trabalho dele no restante da temporada, os campeonatos mais importantes, tirando o Mundial, ou seja, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, ele precisa ganhar a Recopa Sul-Americana e o Carioca. Porque senão, ainda que a diretoria queira mantê-lo, a pressão da arquibancada vai ser gigantesca. E quando a pressão da arquibancada é forte no Flamengo, ela acaba se fazendo valer. A partida do Mundial de Clubes, um jogo melancólico, um jogo peladão, né? Um jogo bem melancólico, uma atuação muito ruim do Flamengo, mas escapou aí do vexame maior, né? O vexame maior que seria ficar em quarto lugar, aí é vergonha demais, né? Ser eliminado na semifinal já é uma vergonha. Agora, ficar em quarto é vergonha demais. E o Flamengo acabou escapando aí do maior vexame, que seria ficando na 4ª colocação, vencendo o Al-Ahly com muita dificuldade, uma atuação muito ruim. O time realmente precisa de muitos ajustes, tem muito trabalho pela frente, e não adianta ficar colocando a culpa apenas no treinador, isentando
os jogadores, é a culpa também dos dirigentes, claro, eles também têm responsabilidade, tomam as decisões, mas tem muito mais coisa para ser discutida. A gente vai bater esse papo agora nessa live, que tem o apoio. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, né? Não vem aqui tentar supervalorizar o futebol da Ásia ou da África. O nível de futebol jogado nesses continentes é inferior ao futebol dos melhores times da América do Sul. O Flamengo ainda mais pelo investimento, teria a obrigação de chegar na final. Foi um vexame não chegar à final. O Al-Ahly é um time formado com uma base de jogadores sauditas. O Flamengo é uma base formada por jogadores brasileiros. E todo mundo sabe que, na média, você tem material humano melhor brasileiro do que saudita no futebol. Isso é uma obviedade, né? Senão a seleção da Arábia Saudita seria grande, do Brasil seria pequena na história das Copas. E não é isso que acontece. Muito pelo contrário. E os reforços, os jogadores internacionais, o Flamengo tem jogadores mais caros, jogadores de maior valor de mercado, investimentos bem mais altos. O Vieto custou 8 milhões, o Michael custou 8 milhões e meio, aproximadamente. E o Flamengo tem jogadores como Pedro, Gabigol, Cebolinha, Arrascaeta de 15, 13, 16, 17 milhões de euros, Gerson, 15 milhões de euros. Então, são vendidos, na época, por mais até, são vários investimentos muito superiores que o Flamengo já fez em seu elenco, então não tem como comparar. Ainda mais um time do Egito, como hoje o Al-Ahly, que é um grande clube do futebol egípcio, um time muitas vezes campeão, mas tecnicamente muito abaixo. E o Flamengo sofreu contra essa equipe. E sofreu por quê? O Vitor Pereira estreou no dia 15 de janeiro. Hoje é dia 11 de fevereiro. Portanto, ele nem um mês tem. Ele tem 27 dias, né? 27 dias, 26 dias. 27 que teve 31 no mês passado. Então, 27 dias ele tem de trabalho, desde que estreou, assim, comandando a beira do campo, né? Ele trabalha um pouco mais porque começou no dia 2 de janeiro. Mas que ele estreou, que ele colocou um time em campo, foi em 15 de janeiro. Hoje é 11 de fevereiro. Não tem nem um mês. Nem um mês. E herdou um time cheio de problemas que já estavam evidentes no final da última temporada sob o comando do Dorival Júnior. Acho incrível como é que as pessoas falam, se o Dorival ficasse, eu acho o Dorival um grande cara, fez um grande trabalho, foi campeão, mas no final o trabalho não estava bom. Ele poderia até continuar e reconstruir o time, não estou dizendo que não o faria, mas não dá para ter essa certeza. Como é que alguém consegue ter certeza disso? E aí tem outros que falam, porque vendeu o João Gomes, vocês acham que se o João Gomes estivesse em campo hoje, ele ia corrigir todos os problemas do time? Poderia corrigir na retomada de bola, recuperação de bola, ele poderia corrigir. Mas não vai mudar o patamar do time o João Gomes, nem se ele fosse o Messi. Não tem como. Não tem como. Porque o Rodinei, gente, o Rodinei, saudade do Rodinei é não ter noção do nível de futebol que o Flamengo pretende apresentar. E hoje o problema do Flamengo não foi a posição do Rodinei. O gol número 2 do Al-Ahly, inclusive, a bola começa em cima do Varela com 2 jogadores em cima dele. Aí ele é fintado, ela tenta depois fazer a cobertura e o Everton Ribeiro dá um bote errado e fica deitado no chão. Os jogadores praticamente saem da frente para o atacante egípcio finalizar e marcar o segundo gol. Uma passividade, uma postura estranha. O time teve momentos em que se interessou pelo jogo e outros que parecia que não estava nem aí. Então, os jogadores é que têm que ser cobrados, não só dirigentes, e o técnico. O técnico também, claro. Mas ele vai fazer o quê, gente? Que técnico vai resolver tudo isso em 3 semanas? Que foi mais ou menos o período da estreia dele até o jogo contra o Al-Ahly. É muita inocência, é muita ilusão. As pessoas têm que ser um pouco mais realistas e procurar entender um pouquinho melhor como tudo funciona no futebol. Se o Flamengo tivesse terminado no passado jogando um grande futebol, o Dorival teria continuado. Mas o fraco futebol apresentado, inclusive em jogos decisivos, foi o que fez a diretoria tomar essa atitude. E não sei se ela foi errada, não. Tenho muitas dúvidas se ela foi certa, se ela foi errada. Acho até que ela foi uma atitude arriscada, mas que pode se mostrar certeira se o técnico conseguir trabalhar e montar uma equipe. Mas as pessoas querem tudo para ontem. O Mundial de Clubes normalmente acontece no final do ano. Pela pandemia, ele foi disputado já no ano seguinte, nas 2 últimas temporadas. E agora, novamente, por conta da Copa do Mundo, que foi de novembro a dezembro. Não fosse a Copa do Mundo nesse período, se ela fosse disputada no meio do ano, como habitualmente acontece, o Mundial seria em dezembro, com Dorival Júnior. Não haveria Vitor Pereira no Mundial de Clubes. E o trabalho de um técnico que chega como ele chegou não é para dar resultado imediato, gente. Isso aí vai levar algum tempo, no mínimo alguns meses. Então é preciso primeiro entender isso. Enquanto o Flamengo não compreender isso, os torcedores vão continuar alimentando a ala da mídia, que fica tentando colocar crise atrás de crise, aquele cara que vai para a porta do estádio e pergunta para o torcedor, o Vitor Pereira vai cair? Aí vai na coletiva e pergunta para o jogador, o Vitor Pereira vai ser demitido? O cara estreou ontem, cara. Que diabo de jornalismo é esse? Que vive só de buscar engajamento, sensacionalismo e ficar movimentando isso? Vamos discutir o futebol num nível melhor? É possível? É possível. Isso vale para qualquer trabalho de treinador. Está muito no começo. Pode ser até que não dê certo.
mas a gente não sabe ainda. E é preciso que ele tenha tempo para trabalhar e que ele possa fazer mudanças, porque há muita acomodação. Tem muita acomodação. O time hoje parecia, em alguns momentos, desinteressado no jogo. Everton Ribeiro mal, Arrascaeta com lampejos, mas em alguns momentos até de uma certa displicência. O lance do pênalti, inclusive, se vocês observarem o pênalti que foi defendido pelo Santos, que aliás é uma maldade, já crucificaram o rapaz porque não tinha pego pênalti nenhum e tal. Ele foi bem no passado, teve momentos agora não muito bons, mas é do jogo. Vamos dar uma segunda chance para o cara, pelo amor de Deus, gente. É demais. Mas comece numa boa tabela, que o Flamengo fica trocando passe, tentando entrar na área do Al-Ahly, e aí, quando a tabela funciona, o Arrascaeta dá um passe meio displicente, tentando o Gabigol, o Pedro, não me recordo qual dos dois, acho que o Pedro. É um passe bem assim, um tapa assim na bola, que não tinha muita chance de passar, que tinha jogadores no caminho ali, né? E, naturalmente, a bola foi interceptada, reiniciou o ataque, o Thiago Maia se atrapalhou e fez o pênalti. Para a sorte do Flamengo, ali não saiu mais um gol do Al-Ahly, e o árbitro marcou o pênalti, mas, para sorte, o Santos fez a defesa e o sorte do Flamengo e acabou que o Flamengo mais tarde viraria o placar. O Ayrton Loureiro fala e acabou que o Flamengo mais tarde viraria o placar. O Ayrton Loureiro fala aqui: flamenguistas não vão reclamar da arbitragem hoje. Ayrton Loureiro, se você não for desonesto intelectualmente, você vai entender que não há motivo para reclamar. Pelo contrário, até eu escrevi no Twitter que o tal do Varmengo, né, como dizem, é muito interessante, porque o Varmengo, Ayrton Loureiro, ele hoje anulou corretamente o gol do Gabigol, voltou atrás, não dando pênalti para o Flamengo, e sim falta fora da área do Ayrton Lucas, né? E marcou corretamente o pênalti, que foi a bola no braço do jogador do Al-Ahly. Então o Varmengo fez tudo direitinho. Marcou o pênalti do Flamengo, tirou um pênalti que era dado para o Flamengo erradamente, o árbitro na hora não viu ali que foi fora da área, anulou um gol porque estava impedido, confirmou, aliás, uma anulação de um gol marcado impedimento pelo auxiliar, pelo Bandeira, ele foi lá e confirmou. Então o VAR funcionou muito bem. Agora, hoje não há motivo para reclamar da arbitragem. Na terça-feira, houve motivo para reclamar da arbitragem e do time. E eu falei aqui e eu vou repetir. A arbitragem prejudicou o Flamengo na expulsão do Gerson. Para mim não foi pênalti. Vieto dobra o tornozelo antes do contato. Tá? Achei muito rigoroso, mas isso não justifica a pífia atuação. O Flamengo não merecia a sorte melhor pelo papel ridículo que fez na terça-feira. Agora, isso não invalida qualquer crítica a uma má arbitragem. E hoje, especificamente, o árbitro foi mal, mas o VAR foi bem. E o VAR corrigiu erros de um árbitro muito fraquinho. Tá? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O Flamengo venceu 4-2. Jogou mal, foi péssima atuação do Flamengo, na minha opinião. Só que o que acontece? O Flamengo voltou a jogar bem, pelo menos uma parte do tempo. O momento, né, que o Flamengo voltou a jogar bem foi o momento quando o jogador dos caras, ao minuto 67, né, foi expulso. Então a gente dá pra perceber que o time do Flamengo, no primeiro jogo contra o Al-Hilal, foi muito prejudicado pela expulsão do Gerson. E agora, nesse jogo aqui, qual é o nome do cara? Khaled, e não sei pronunciar não, foi expulso. Então aquilo, um jogador menos durante o jogo faz muita diferença. A gente conseguiu ver Flamengo e Al-Hilal pela semifinal, né? O Flamengo foi prejudicado com a expulsão do Gerson, prejudicado no sentido que o Gerson foi expulso, né? Então, com um a menos, o Al-Hilal praticamente tomou as rédeas da partida. O Flamengo chegou quase a empatar no final do jogo, com aquela cabeçada do Fabrício Bruno. E agora, o jogador dos caras foi expulso, muito bem expulso, na minha visão. E aquilo, depois disso, o Flamengo voltou a jogar bem, conseguiu empatar e virar o jogo. Então aquilo, depois da expulsão o Flamengo jogou bem. Nesse primeiro tempo, no primeiro tempo do Flamengo, vou falar uma coisa, o Flamengo jogou até bem, era pra ter aberto 2-0 pelo menos, teve o gol de pênalti do Gabigol, teve aquele lance de contra-ataque, teve 2 lances do Gabigol, né, depois que o Flamengo abriu pra cá. O lance de contra-ataque, no rebote, né, se eu não me engano, o Pedro cabeceou, o goleiro deu o rebote, o Gabigol ele já deu um chute, na minha visão, ele já deu um chute tirando o pé, para não ter contato com o goleiro. Então o Gabigol, ele deu um chute já tirando o pé. Aí a bola zuniu. E depois teve aquele outro lance que ele finalizou muito bem. Se fosse muito bem, entrava no gol, né? Mas tudo bem. Pra mim, na minha opinião, ele finalizou muito bem, mas foi no meio, o goleiro conseguiu defender, mas... defendeu, mas foi em 2 tentativas, né? Depois disso, teve uma falha novamente, né? Falha do sistema defensivo do Flamengo nesse início de temporada, não é novidade, né? Flamengo contra o Al-Hilal e o Al-Ahly do Egito, o Flamengo levou 5 gols, meu filho. Não é possível.
Nem é possível que o Flamengo contra o Al-Ahly e o Al-Hilal, o Flamengo leva 5 gols, meu filho. Nem é possível. O sistema defensivo do Flamengo tem que melhorar e muito. Pereira ainda tem muito o que fazer no Flamengo, vai ter muito trabalho, porque é início de temporada. Óbvio que o Mundial era um troféu muito importante, né? É o topo, vamos dizer assim, para um time sul-americano. É o topo máximo, né? O Mundial de Clubes. O Flamengo não conseguiu, erro de planejamento. Eu concordo com... Foi o Renato Maurício Prado que falou isso, né? O erro de planejamento, férias de 40, 50 dias aí, mas aconteceu, agora o Flamengo tem que focar nas competições. Na minha visão, a Recopa que tá vindo agora daqui a começa dia 21, ou daqui a exatamente 10 dias, né? O Flamengo tem a obrigação de ganhar sim, para dar tranquilidade, querendo ou não, ao trabalho do Vitor Pereira. Porque senão, a pressão será uma pressão absurda em cima do Vitor Pereira, com menos de 2 meses de trabalho, mais ou menos, né? O jogo de volta acho que acontece já na semana seguinte. Então, será 2 meses de trabalho e vai ser um inferno para ele jogar. Vai ser um inferno, querendo ou não, para o Vitor Pereira no Flamengo. Com menos de 2 meses, praticamente não vai ter mais clima, né? Perdeu os 3 troféus mais desejados do Flamengo no início da temporada e aquilo. A Recopa, como eu volto a frisar, a Recopa é um torneio agora entre os 3. Era o menos de importância, agora se tornou o mais importante após perder os 2, porque querendo ou não vai dar tranquilidade ao Vitor Pereira, né? E voltando a falar sobre o jogo, um ponto importante aqui rapidinho, só para frisar aqui. Depois que o Santos defendeu o pênalti, quando teve pênalti pros caras, eu fico assim. Eu falei, né? Quando o Thiago Maia fez aquele pênalti, a bola praticamente estava sob o controle dele. Estava sob o controle dele praticamente, né? Quando ele cometeu o pênalti, eu falei, não acredito. Eu falei, não acredito. Mais um pênalti infantil. Foi o Gerson que cometeu aquele pênalti. E agora um pênalti infantil do Thiago Maia, né? Porque quando, antes do jogador bater, eu falei, não vou nem torcer pro Santos. Toda vez que eu torço, ele não defende. Dessa vez eu não torci pra ele. E ele defendeu, pelo menos isso, né? Era 11 cobranças contra o gol do Santos e nenhuma defesa de pênalti, né? Pelo menos ele defendeu. Ele podia defender contra o Al-Hilal, né? Na minha visão, ele poderia defender contra o Al-Hilal. Pelo menos um dos 2 pênaltis que teve, não defendeu. Mas fazer o quê? Aí depois disso, depois de 2 minutos, saiu o gol dos caras. Que golaço! Acho que se eu não me engano, acho que foi o Everton Ribeiro que deu um carrinho, ficou jogado no chão, meu filho. Não é possível. O cara acabou com a zaga do Flamengo naquele lance ali, meu filho. 2-1, eu falei, não é possível. Não é possível. Aí depois teve o pênalti, a expulsão. Aí o Flamengo desandou. Teve o golaço aí do Arrasca, meu filho, impedido, que foi uma barbaridade aquele golaço do Arrascaeta, meu filho. Sinceramente, foi um golaço, mas estava impedido de fazer o quê, né? O Flamengo teve a oportunidade de fazer mais gols, mas acabou não acontecendo, né? Cebolinha, lá na ponta direita, entendeu? Eu jogava o Cebolinha pra ponta esquerda, centralizava o Arrascaeta e botava o Marinho lá na ponta direita, né? Mas não foi ele que fez isso, deixou os 2 volantes lá. O Pulgar nem entrou, né? Depois entrou o Matheus França, depois entrou mais quem? Eu esqueci, meu filho. O Pulgar entrou, o Matheus França e o Pulgar. Entendeu? Então é aquilo. Pulgar entrou só pra jogar ali, nem vi o nome do Pulgar sendo falado praticamente na narração. E, importante, o Flamengo venceu. Não jogou bem, mas venceu, que o vexame poderia ser maior nesse Mundial. Já foi um vexame, ser eliminado. O vexame poderia ser maior e o Renato Prado aí, né, no começo do vídeo, ele falou, pelo menos o Flamengo não palmeirou. Qual sentido? O Flamengo terminar em 4º lugar no Mundial, né? E o Palmeiras continua sendo a pior equipe no Mundial de Clubes, né? Então, a pior equipe brasileira continua sendo o Palmeiras. Ficou em 4º lugar. Eu acho meio difícil algum time tirar esse lugar do Palmeiras.
Porque o Palmeiras disputou esse Mundial de 2020, se não me engano, né? 2020, terminou em quarto lugar e ainda não marcou um gol no Mundial, meu filho. Olha os poderosos, Tigre e o Al-Ahly. Al-Ahly agora, né? Os poderosos Tigre, o Al-Ahly, o poderoso Palmeiras não meteu gol nesses poderosos aí, né? Óbvio que a gente ficou em terceiro, mas tem palmeirense que vem zoar a gente. Ah, ficou em terceiro. Em 2020 vocês ficaram em quarto, meu filho. Sem meter um gol ainda, contra o poderoso Tigres. Ah, Tigres era forte, o Al-Hilal não, né? O Al-Hilal é uma das potências da Arábia Saudita. Ah, o Tigre é fortão. Tem um Ginac, acho que é Ginac. Campeonato mexicano. Valeu. Os caras são quase falei merda aqui. Os caras são fogo. Mas é isso aí, tamo junto. O Flamengo jogou mal, venceu. Não vai dar tranquilidade ao Vitor Pereira, porque o Flamengo mesmo vencendo, jogou mal pra caramba. Só começou a apresentar um pouco de futebol após a expulsão, né? Que faz muita diferença um jogador a menos. E aí você agora retorna ao Brasil para disputar 2 jogos do Campeonato Carioca, né? E depois, daqui a 10 dias mais ou menos, o primeiro jogo da Recopa contra o Del Valle, né? E é isso aí, tamo junto. É nóis, valeu!